A dica de hoje é: muita gente sonha em abrir um restaurante, mas poucos sabem administrar. Antes de abrir, o que é preciso levar em consideração? Bom, acho que antes de mais nada, antes da gente começar a já querer fazer um restaurante, é se perguntar: está interessado em realmente ter um restaurante? Se fazer sempre essa pergunta, tem que deixar as coisas muito claras para si mesmos. Tem que realmente querer abrir um restaurante e abrir mão de algumas coisas, como tipo não ter um final de semana. Eu sempre digo que ter um restaurante é muito importante você ter a noção de que você vai estar prestando um serviço para alguém. É servir alguém. É estar disposto no momento que ele está no momento de prazer dele, é estar disposto para ele, para o seu cliente. Então é muito importante ter isso em mente. Esse é o primeiro ponto que eu sempre digo para todo mundo que quer abrir um restaurante. Eu sei que tem todo o glamour, é muito bonito, mas é muito importante ter isso como convicção de que é um negócio, acima de tudo. É um desejo, é uma vontade, é um sonho, mas é um negócio também que não pode dar prejuízo. Então, o primeiro ponto é esse. Eu sempre digo que você tem que ter muito claro isso. Eu quero abrir, eu quero servir alguém. O segundo passo é ter uma identidade. Ter a identidade do seu negócio, independentemente de que ele seja, mas principalmente da área de restaurante, é muito importante. Onde eu falo sempre do mercado de São Paulo, né? No mercado de São Paulo, hoje tem muitas opções, onde o setor de alimentos ele é gigantesco, é uma das melhores e maiores praças de gastronomia do mundo. São Paulo vai exigir de você uma identidade muito forte, seja ela pela alimentação, pelo conceito, pelo serviço, pela localização. Então, essa identidade é muito importante você já ter isso desde o começo, né? É não passar por isso. Então, assim, a identidade é desde aquilo que você tem lá no seu íntimo. Às vezes a gente quer abrir um restaurante porque a gente cozinhava desde pequeno, ou porque as nossas avós, os nossos avós, nossos tios, a nossa mãe cozinha super bem, a gente sempre viu cozinhar, ou a gente tem também esse gosto de cozinhar. Mas qual que é a identidade disso, dessa cozinha, desse alimento que você quer servir, daquilo que você quer colocar na praça para as pessoas comprarem? Se você tiver isso muito bem delimitado, muito bem na cabeça do que é a sua identidade do seu negócio, dificilmente ele dará errado. Porque o próximo ponto que eu sempre digo é entender a localização, público e ticket médio. É entender essa praça. São os 4 P's. Praça, preço, produto e promoção. Você tem que entender isso. Se você conseguir identificar esses 4 itens, vai facilitar para você na hora de você colocar essa sua ideia, esse seu negócio para rodar. Né? Então, muito importante entender a localização, em que bairro está, se vai ser uma via de mão dupla, se vai ser uma via que é mão única, se ela vai ter bifurcação, se ela vai ter esquina, se ela vai ser de meio de quarteirão. Então, a localização é entender em que bairro que ela está para que o seu cliente possa consumir o seu produto. O segundo é o próprio cliente, né? Saber se é um público mais jovem, se é um público mais velho, se é um público que ele circula mais, ou seja, se é um público de almoço, se é um público de jantar, se sua via, se a sua calçada é de circulação, ela é só de destino, onde os clientes vão ter que ir para o seu local, só único e exclusivamente porque ele foi instigado aí, e não porque ele passou na frente do seu ponto. Então, isso é muito importante saber. E a última questão também é o ticket médio. É o preço que ele vai pagar por aquele produto que você está pagando. Quanto que ele vai consumir dentro do seu estabelecimento. Então, querer ter um negócio também é entender se aquele seu produto a pessoa está disposta a pagar. E quanto ela está disposta a pagar. Né? Então, é muito importante que antes da gente colocar um negócio em prática, por mais que a gente tenha experiência ou não, a gente tem que fazer um plano antes, entender cada passo do processo. Né? Entender como que você vai fazer com que isso, de fato, seja um sonho se tornando a realidade, não um sonho se tornando um pesadelo. O último passo que eu sempre digo para a gente que quer e precisa levar em consideração para ter um negócio é montar um plano de negócio. E aí é imprescindível para qualquer negócio, desde você ter uma barraquinha de cachorro-quente até você ter um restaurante e que tipo de restaurante que for. É colocar quanto vai ser de investimento, qual que vai ser a sua lucratividade, ou seja, quanto que você espera receber com esse número de clientes atendidos versus ticket médio, então você saber o seu faturamento bruto, colocar todos os impostos, então saber que enquadramento que a sua empresa vai estar, se ela vai ser simples, lucro presumido, se ela vai ser real, se ela vai ser uma MEI, depende de muito, né, de quanto que você vai faturar versus quanto que vai ser o seu tamanho dessa sua empresa.
saber os custos, né, variáveis e custos fixos, e aí para a gente falar sobre custos variáveis, então, os alimentos que você está comprando, né, o seu CMV, esses produtos que você vai estar colocando dentro do seu negócio para fazer essa matéria, para fazer esse produto de fato vender, né, e os custos fixos que eu falo, aluguel, água, luz, gás, IPTU, são custos que você vai ter todo mês e você precisa também colocar isso no seu plano de negócio para você entender se ele é viável ou não. Porque às vezes a gente coloca tudo isso num plano de negócio, mas você descobre que o faturamento que você projetou, o número de clientes que você está querendo atender, o ticket médio que você está projetando, ele não encaixa, ele não cabe. E aí você vai ter que revisar o seu plano de negócio. E aí voltar lá para trás, entender, será que a minha localização está certa? Será que o público que eu estou querendo atingir com o produto que eu estou querendo oferecer está fazendo sentido? Não está fazendo sentido. Se não está fazendo sentido, revisar todo o projeto antes. Desde entender o número de locais para sentar, se vai ser atendimento sentado, se vai ser em pé, se vai ser takeaway, se as pessoas vão retirar o produto e vão comer fora ou não, se você vai ter serviço ou não dentro do local e quanto isso vai te custar. Então, antes mesmo de você colocar um restaurante na praça, é muito importante entender quanto realmente ele pode te dar de lucratividade. Isso dá para fazer inicialmente? Sim. Tem como entender? Tem. É muito importante entender isso antes. Obviamente, a gente sempre diz que para se saber ou para fazer, a gente tem que vender. Então, se você pudesse, sei lá, quero vender um bolo de pote, eu quero vender uma coxinha, algo que eu faça muito, às vezes testa o produto. Veja se no seu bairro ou na sua localização, esse produto ele é aceito. Se ele for aceito, se você tem venda, se você tem margem, comece a entender se esse produto, como que você vai fazer escalonado ele. Se ele tem escala, se você consegue replicar ele para mais do que 10, 15, 20, 50, 100 pessoas. Porque quando você sai de um ponto para ir para outro, onde você tem esse plano de negócio muito bem delimitado, e você vê que o que você projetou de número de pessoas atendidas, ticket médio, é incapaz de cobrir seus custos fixos e variáveis e sobrar, né, o resultado do final do mês, você vai ter que rever esse começo, né, primeiro, de número de pessoas atendidas e ticket médio. E às vezes você vai ter que escalonar isso, aquilo que eu falo, né? Poxa, às vezes eu estou projetando de vender, sei lá, a minha coxinha para 100 pessoas. Mas às vezes ela não vai pagar meus custos, então eu vou ter que vender essa coxinha para 150, 200, 300 pessoas para rever meu custo de inicial, de custo de partida, né? Então, a matéria-prima que você está utilizando, rever a sua ficha técnica, saber o ponto que você está vendendo, talvez não está naquele público que você quer colocar, talvez a localização que você tenha pensado em colocar o seu produto não está fazendo sentido ou não vai fazer sentido. Então, são séries de coisas que eu sempre digo, para ter um negócio de como administrar, é muito importante vocês levarem em consideração vários fatores, né? Então, a gente fala de praça, preço, promoção, produto, entender isso e fazer um plano de negócios. Mas nunca esqueça, isso é muito importante, nunca esqueça, tem que ter identidade. É muito importante, gente. Eu sempre digo que a identidade é a alma do negócio. E se você é o seu produto, se você vende seu produto, qual que é a sua identidade? Tem que colocar isso no seu negócio. Exemplos, né? Se eu vou ser o melhor cara que vem vender coxinha, qual que é o diferencial da minha coxinha? Qual que é a identidade dela? Que história que ela tem por trás? É uma receita de família? Eu trabalho com produtos orgânicos? Eu trabalho numa praça onde não tem coxinha de venda. Quando eu digo praça, é localização, tá? Então, não tem coxinha para ser vendida, então esse é o meu diferencial, essa é a minha identidade, não ter uma concorrência. Tem que ter algo que atraia o cliente, além de só o produto. Porque é você que vai sair da sua cama todo dia para colocar esse produto para vender. Então, o que te move? Não adianta a gente criar um produto sem identidade. Se você não identificar com o produto, se você como dono não se identifica com o produto, dificilmente você vai conseguir passar essa identidade para o seu cliente. A dica de hoje e depois de aberto, quais processos precisam ser repetidos no meu negócio? É muito importante você entender quais os processos diários e isso é de cada negócio. O mais importante para o seu negócio é você entender como que o meu negócio precisa estar para o meu cliente.
Tipo, desde treinamento da sua equipe, desde processos internos, desde o processo com o seu cliente. É muito importante você entender isso. Ah, André, mas como que eu faço isso? Treinamento interno. Esse é o mais importante, assim, é como que o cliente, como o seu prestador de serviço vai passar a informação para o seu cliente. É o atendimento de mesa, é o atendimento como que ele vai receber o seu cliente, no telefone, quais informações ele vai passar. Isso é um treinamento quase que diário. E é fundamental que isso seja feito quase que diariamente mesmo, para o seu prestador de serviço entender como que ele vai passar a informação para o cliente. Horário de abertura e fechamento, se você tem capacidade de atendimento ou não, se tem reserva, se não tem reserva, quem são os responsáveis, com quem ele fala. Então, esse é o primeiro passo, né? Então, eu sempre digo que, depois de aberto, quais processos? Primeiro é o treinamento de equipe, tá? É muito importante. Para a gente da área de gastronomia, é treinar sempre os pratos, é fazer treinamento de vinhos, treinamento de drinks, treinamento de serviço e atendimento. Às vezes eu dou até a dica no restaurante que eu tenho. Às vezes colocar o seu melhor garçom, que faz o melhor serviço, ou que tem muito feedback positivo, para fazer o treinamento com o restante da equipe, tirar um pouco essa responsabilidade de que sempre é os gestores que têm que fazer o treinamento ou puxar as informações. Às vezes o próprio funcionário, o próprio colaborador, ele no dia a dia, ele sabe de que forma ele pode atender melhor o seu cliente. Ele que está no seu fluxo do dia a dia, ele sabe os processos e meios para ele chegar mais rápido no atendimento, de uma forma melhor para o seu cliente. Né? Às vezes o fluxo dentro do seu estabelecimento ele é conturbado, ou ele sofre problemas de gargalo, às vezes problemas de touch de serviço, locais de atendimento, retirada de boqueta de produtos da cozinha, faz com que gere um pouco de entroncamento, que a gente chama, né? Que não deixa um serviço mais fluido. Então, é muito importante esse primeiro passo, você sempre fazer um treinamento com a sua equipe, e isso eu digo sempre, o diário é aquele básico, fazer um briefing antes de qualquer abertura e fechamento, e o treinamento quase que mensal é de atendimento, de serviço, saber qual que foi o feedback dos clientes, então isso é muito importante, tá? O próximo passo é o controle de caixa diário. Isso não tem muito para onde fugir. Isso da parte financeira é importante fazer um controle de caixa diário, né? Saber quanto que foi o fechamento do dia, fazer o controle de filipetas, de entrada, né? De entrada de cartões, ver se as taxas estão condizentes com aquilo que você fechou com a operadora de cartão, saber o quanto entrou, quanto está saindo, né? Isso é muito importante para a gente não ter nenhum problema. Então, isso também é uma coisa que você tem que fazer diariamente. Outra coisa que acaba meio que seguindo no fluxo, não fez o controle de caixa, a gente já faz o fluxo financeiro. Então, já entender seu fluxo financeiro, quanto está entrando, quanto está saindo, quanto você vai pagar por dia. Tem gente que tem um fluxo de caixa positivo, você consegue fazer isso ao longo, né? Não precisa pagar todos os dias, você pode fazer semanal ou 3 vezes por dia ou por semana, vai muito depender do seu negócio. Mas é muito importante você ter esse controle do seu fluxo de caixa também, porque lá na frente vai te gerar os relatórios como demonstrativo de resultado. Então, ao invés de você fazer isso quase que uma vez por mês, que muitos estabelecimentos fazem, é importante você fazer isso quase que diário, para você lá na frente você conseguir as melhores informações num curto espaço de tempo e não ter que correr atrás da informação depois, tá? O próximo passo é os processos de compras. Então, todo o processo de suprimentos do seu estabelecimento, ele precisa ser um controle quase que diário, semanal ou mensal, mas eu sempre faço isso muito que diário, é entender muito o que saiu, o que foi produzido, aquilo que precisa ser comprado no dia seguinte, o que é perecível e não perecível, como que vai ser esse recebimento dessa mercadoria e aonde ela vai ser acondicionada. É muito importante entender isso. Esses processos internos é muito de alguém responsável pela área de suprimentos, mas também do próprio dono do estabelecimento. Se lá atrás você pensou em como ter o seu produto e como vendê-lo, possivelmente você pensou também em como se abastecer disso e como armazenar esses produtos. Então, é muito importante você ter esse controle, né? É ali que a gente fala que é um produto que é um dinheiro que você não vê. É um valor que passa pelo setor de compras, é um valor que não sai diretamente um dinheiro físico do seu caixa, porque você vai pagar um boleto ou fazer uma TED, um Pix, e você não vê esse dinheiro de fato, ele não sai pela sua mão, mas você está gastando. Todo dia você faz compras e todo dia você tem um custo de pagamento. Então, é muito importante entender aquela matéria-prima que você comprou,
se ela está sendo bem acondicionada, se chegou no prazo de validade correto, se o fornecedor cumpriu com aquilo que você se propôs na nota fiscal, que você está pagando. Então, são uma série de coisas que eu falo que isso também é um controle quase que diário, tá? É muito importante você ter esse controle. O próximo e último passo que eu falo sempre é mão de obra, seus funcionários. Eu digo para a gente aqui que é as nossas pedras brutas. São eles que vocês lapidam todo dia e que vai falar sobre o seu produto com o seu cliente. Desde o produto serviço, que é um produto que você vende, até um produto matéria-prima, até o produto prato ou alimento que você está colocando, tá? Hoje a gente fala que o serviço, ele não é só o produto em si que você vende, mas é o serviço do atendimento, é o acolhimento ali dentro do seu estabelecimento, é a decoração, é a climatização dentro do local. Então, são uma série de fatores que faz com que o seu negócio e as pessoas queiram retornar. O alimento, sim, é importante a comida ser muito boa, o produto que você está vendendo ser muito bom, mas se não for um atendimento bom, se não tiver uma boa estrutura por trás, um bom acolhimento, talvez o cliente não queira voltar. Não é só o alimento em si. Então, muito importante aquilo que eu falo, tratar bem os seus funcionários. Eles são as peças importantes que faz com que o seu negócio ele possa decolar ou ele possa afundar. Eu sempre digo nas empresas onde eu atuo, gente, comunicação é o que faz com que todo negócio ele possa crescer ou não. O problema hoje de toda a humanidade, de todo ser humano, é se comunicar. Então, se só a equipe está bem comunicada, informada e bem tratada, dificilmente você vai ter problema na comunicação com o seu cliente final. Dica de hoje é: como avaliar se meu negócio é sustentável e quais principais erros que eu devo evitar? Bom, para você saber se seu negócio é sustentável, eu digo sempre, importante, tirar o sentimento do negócio. O negócio é negócio e o negócio tem que dar lucro, rentabilidade. Então, primeira coisa, você tem que tirar o sentimento dele. Para você saber se ele é sustentável ou não, é muito importante você entender 3 fatores assim que eu sempre digo: análise do seu fluxo de caixa, o demonstrativo de resultado e principalmente se você vai ter passíveis ou coisas futuras. Digo, empréstimos, processos trabalhistas, coisas que você tem uma jornada para frente ainda para pagar. Então, você avalia seu fluxo de caixa diário, pega seus demonstrativos de resultados mensais para você ter aquele fluxo mais analítico e você entender a parte do anual e você vê o que você tem de passivo futuro. Né? Às vezes você tem manutenções que está projetada para frente, você tem processos, você tem empréstimos, e aí você tem que colocar isso ao longo dos meses para você entender se ele é sustentável ou não é sustentável. E aí ser muito claro consigo mesmo, até quanto eu estou disposto a investir, a continuar colocando a minha energia, e eu digo energia dinheiro, energia pessoa, né? Você estar aí no seu negócio, porque você precisa também saber ter aquele ponto, né, de corte, linha de corte, ser muito claro com você. Putz, eu vou até esse meu limite. Se eu não for aqui, é importante fechar, acho que ou não quero fechar, tô firme no meu negócio, vou refazer o plano, que muitas vezes acontece, dá um passo para trás, refaz o plano de negócio, reestrutura a marca, muda todo o projeto e segue o jogo. O mais importante sempre, ter os números em ordem, saber realmente aonde está lucrando e o que está se gastando e onde fechar as torneiras. Esse é o mais importante, tá? E quais principais erros que devem ser evitados de um negócio, né? Até para chegar a ter sucesso mesmo, né? Não deixar de negligenciar o seu cliente. Então, teve feedback, teve retorno do seu cliente, tanto positivo quanto negativo, escute-o. É muito importante hoje a gente escutar o cliente. Escutar o cliente de 2 formas. O cliente que vem até o seu estabelecimento e consome o seu produto, quanto o seu outro cliente interno, aquele que é muito importante para o seu negócio estar hoje de pé, que é os seus funcionários. É muito importante escutar os 2 clientes, não negligenciar as informações que vêm, os feedbacks que vêm, para você ir formando e maturando e principalmente tomar decisões mais assertivas. Obviamente, tudo com ponderação, sabendo o limite certo e que momento certo de fazer, tá bom? Falta de controle do seu CMV
e falta de controle financeiro é muito importante, só para vocês entenderem, CMV é custo de mercadoria vendida, e principalmente, eu sempre digo, analisar a ficha técnica desses produtos que você está vendendo. Então, quer ter sucesso, né? Evitar erros. Olha a ficha técnica, vê seu fluxo de caixa e vê quanto preço você está pagando. É muito importante isso, tá? Para você não ser pego de calça curta. Vocês não serem surpreendidos depois de estar vendendo talvez um produto por um preço X, ele te custa Y e não está dando margem para você também, tá bom? E o último fator é falta de tomada de decisões com foco direcionado. Isso eu acho também que eu falo sempre. Às vezes a gente quer tomar decisões sem muita informação, só pelo âmbito do sentimento, aquilo que está tendo de feeling. Às vezes tem que tomar um pouco de cuidado. Dá uma respirada, entende o mercado, entende o seu negócio, conversa com o seu cliente, tanto interno quanto externo, e aí você toma a decisão mais assertiva, tá? Então é muito importante que nada tome decisão com o sentimento, e sim um pouco a razão e com os números na mão. A dica de hoje é como enfrentar os desafios no ramo gastronômico. Bom, driblar desafio é o que todo empreendedor gastronômico tem que ter todo dia. Eu sempre digo isso no restaurante que eu tenho. E é os clientes que eu atendo também. Então, o mais importante é saber sempre quais são os desafios, né? Antes de mais nada, a gente tem que estar preparado. Qualquer empreendedor, independentemente da área, tem que estar preparado e tem que estar sempre antenado nas informações, né? Se a gente for ver só no ramo de gastronomia, né? Eu fui dar uma pesquisada e pelo Sebrae eles dizem 11% de crescimento ao ano de 2009 até 2019, antes da pandemia. Obviamente, ninguém estava preparado para enfrentar a pandemia. Mas como que a gente driblou? Através dos auxílios do governo, estar sempre antenado a isso, então sempre estar antenado ao que está acontecendo com o governo e as mudanças do mercado, né? De como que isso está sendo, muda o governo, como que vai ser a tributação, quem que está comandando, então isso é muito importante para o empresário. A questão das convenções coletivas, de acordo coletivo, dos sindicatos, é muito importante também o empreendedor estar antenado nisso. Se não conseguir fazer, ter um bom jurídico e uma boa contabilidade por trás, ou um bom prestador de serviço administrativo, que é no meu caso, mas a gente sempre tem que estar antenado nessas informações, porque são coisas que fogem um pouco do controle do dia a dia do empresário. E dentro do próprio negócio, é saber que a principal coisa que pode acontecer sempre, e como a gente enfrentar, é a parte de funcionários e mão de obra, que é um dos setores que hoje a gente mais sente que falta especialização e falta mão de obra qualificada, né? Se a gente for pensar o setor gastronômico para ter essa ênfase toda que a gente teve, ele é muito recente, é um setor muito novo e que exige muito do empresário um tiro muito profissional e muito rápido. Existem poucas faculdades de gastronomia com pouco tempo de mercado, né, de formação, e poucos vão para o mercado também. Então, se a gente falar tanto poucos, né, eu sempre vou falando poucos, o pouco sobra muito pouco mesmo para a gente poder ter essa profissionalização que tanto o mercado exige e realmente é fundamental. Então, isso acaba acontecendo muito, a falta de mão de obra. Como lidar isso também dentro do seu negócio? Então, saber que você vai ter que formar. Hoje, o que mais acontece mesmo são os empreendedores tendo que formar sua própria mão de obra para o mercado, que hoje o mercado não consegue atender. A gente faz muito desse trabalho de formação, de capacitação, porque além de ser custoso, tanto fora quanto dentro, ou seja, tanto do funcionário buscar essa qualificação no mercado e também do empresário ter que investir dentro da sua equipe, mas se não for feito, dificilmente a gente vai conseguir uma equipe qualificada no mercado de trabalho se você não conseguir fazer uma boa remuneração. Então, depende muito do seu negócio, como driblar essa situação do funcionário, entender também como é a questão da parte de convenção coletiva, acordo coletivo, a parte jurídica, entender a parte tributária. São várias coisas que o empresário precisa driblar e precisa entender que são desafios que praticamente tem todo dia, ainda mais no ramo de gastronomia. Então, essas são algumas das dicas que eu dou, que é muito importante. Está com dificuldade na parte tributária, jurídica? Precisa ter alguém que faça essa parte para você e que entenda desse ramo, que é muito importante. Na parte tributária é a mesma coisa, precisa buscar profissionais que entendam da área. Administrativa também, tanto a parte de compras, RH,
financeira, você precisa ter profissionais que consigam te dar estrutura para que você possa gerir melhor o seu negócio no dia a dia. Na parte do seu negócio mesmo em si, no dia a dia, é lidar com os funcionários, driblar um pouco a questão de fornecedores e como que você vai fazer essa matéria-prima chegar até o seu estabelecimento e de que forma ela vai chegar, para que você não tenha tantos percalços, tantos problemas durante o seu processo de execução do trabalho. Então, é muito importante estar antenado ao que está acontecendo no mercado, entender os concorrentes, entender tudo que acontece com o governo, com funcionários, para você não ter nenhum problema.